Olá e sejam muito bem-vindos a mais esse nosso mergulho profundo nos textos bíblicos. A missão de hoje é entender de verdade o peso da justiça e da misericórdia divina. E, bom, se a gente olhar lá na revista Homens dos quais o mundo não era digno, a gente percebe logo de cara que a vida dos patriarcas é uma progressão contínua da fé, né? Com certeza. É um amadurecimento constante. Exato. E é justamente isso que faz a conexão perfeita da nossa lição 4 com a lição 5 de hoje. Porque, pensa bem, lá na lição 4, Deus confirmou aquela aliança, mudou o nome de Abrão para Abraão. E fortaleceu essa intimidade absurdamente, né? Pois é, foi essa intimidade recém-fortalecida que deu a ele a ousadia para fazer algo impensável na nossa lição 5. Que, aliás, tem o título de O Juízo contra Sodoma e Gomorra. E para resumir rápido para quem acompanha a gente, essa lição é dividida em 3 tópicos cruciais. Isso mesmo. Primeiro, os anjos visitam Abraão, que é quando Deus envia mensageiros para revelar o que ia fazer. Segundo, Deus anuncia seus planos a Abraão, e aí vemos aquela intercessão fortíssima. E por último, a destruição de Sodoma e Gomorra, mostrando que Deus é amor, mas também é fogo consumidor que não tolera o pecado. E o que mais me impressiona logo de cara é o privilégio de servir a um Deus que revela os seus segredos aos que o temem, sabe? O texto faz muita questão de frisar que o Senhor não escondeu nada de Abraão ali. Verdade, ele foi muito transparente. Muito. E para quem busca a face de Deus no dia a dia, para quem vive mesmo a realidade do Evangelho, isso tem um peso enorme. Significa ter, ouvidos sensíveis à voz do Criador, entendendo os propósitos dele e tendo aquele discernimento moral antes mesmo que as consequências desabem no mundo natural. Nossa, muito bem pontuado. E vamos destrinchar essa cena, porque a gente vê um contraste de atitudes que simplesmente grita, sabe? Ah, o contraste da hospitalidade. Esse mesmo. Pensa no calor do meio-dia num deserto. Abraão vê 3 forasteiros e a reação dele não é só, ser educado. Ele corre desesperado para servir. Ele manda preparar pão. Ele vai no curral escolher a melhor vitela. É uma pressa tremenda em honrar aquelas visitas, né? Exatamente. Mas aí, em contrapartida, quando esses mesmos anjos chegam em Sodoma, os homens da cidade cercam a casa de Ló com a intenção terrível de violentar os forasteiros. É o extremo oposto. Fica muito claro que a verdadeira intimidade com Deus transborda em amor ao próximo, né? Enquanto a ausência total dele gera a degradação humana mais profunda. Com certeza, mas... Mas, espera aí, isso me gera uma dúvida real sobre o segundo ponto. O texto diz que o clamor do pecado daquela cidade já tinha subido aos céus e que a decisão do juízo já estava tomada. Certo? Certo. Então, por que Abraão acha que tem o direito de tentar, pechinchar com o Criador do universo? Dizendo aquela frase, longe de ti que mate o justo com o ímpio. Isso não soa quase como uma insolência da parte dele? Olha, essa é uma excelente provocação. Pode até parecer insolência para quem vê de fora, sabe? Mas, na verdade, é o ápice daquela aliança que a gente comentou agora há pouco. Abraão não está desafiando a justiça de Deus. Ele está fazendo o quê, então? Ele está apelando para o caráter imutável de Deus, que ele conhece muito bem. O que a gente vê aqui é a própria mecânica da intercessão cristã. Porque orar não é só um monólogo de pedidos pessoais, né? É clamar pelo outro. Em meio a uma sociedade totalmente corrompida, Abraão se coloca na brecha. Entendi, ele atua quase como um advogado de defesa. Exato. Assumindo uma responsabilidade inegociável, mostrando que quem caminha com Deus não consegue ficar assistindo a destruição alheia de braços cruzados. Uau! E é aí que entra o peso do juízo, que é o nosso terceiro cenário. Porque apesar de toda essa intercessão brilhante, a maldade era tão enraizada, tão extrema, que não tinha nem 10 justos lá. Pois é, os anjos precisaram literalmente arrancar Ló e a família da cidade. E Ló é salvo por pura misericórdia. Mas a tragédia da esposa dele serve de alerta ensurdecedor, né? Ela desobedece a ordem de não olhar para trás e acaba virando uma estátua de sal. E é fundamental entender o porquê disso, sabe? Não foi uma punição por quebrar uma regrinha arbitrária. É como tentar evacuar alguém de um prédio em chamas. Nossa, que analogia forte. Fisicamente, Ló e a esposa foram puxados para fora, mas mentalmente,
ela ainda estava segurando a maçaneta da porta de Sodoma. Ela olhou para trás, porque os afetos dela, os tesouros dela, o coração dela ainda pertenciam àquela cultura. O corpo saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. O coração estava lá ainda. Isso nos mostra que Deus é longo em perdoar. Ele dá tempo, mas a sua longanimidade tem limite perante a obstinação no pecado. Então o que fica para a gente encerrar a lição 5 é isso. A justiça de Deus é inegociável, mas ele sempre age para preservar um remanescente, né? Uma graça que resgata em meio ao caos. Sempre. A misericórdia dele encontra um caminho. Exatamente. E a boa notícia é que a história não termina nas cinzas. Na nossa lição 6, vamos estudar o cumprimento do impossível com o nascimento de Isaac, mostrando como o poder do Senhor traz vida onde não parecia haver esperança. Eu mal posso esperar por esse próximo mergulho. Vai ser imperdível. Mas por hoje fica um pensamento meio indigesto e muito pessoal para quem está acompanhando. Em nosso caminhar diário com Deus, será que os nossos pés estão fugindo do pecado, mas o nosso coração ainda está olhando para trás, sentindo falta de alguma Sodoma em nossas vidas?